Olá, meus amores! Vamos começar a correção da revisão dessa semana, lembrando que vocês vão adicionar essa revisão junto com a revisão que já foi passada nas metas anteriores, que vocês já devem ter as respostas no caderno que a gente corrigiu nas semanas seguintes. Vou confessar para vocês que a matéria da segunda série, para mim, é a mais legal de todas. Porque quando a gente trata de DNA, a gente está tratando de algo que a gente nem vê, mas que comanda todo momento e toda hora a função das nossas células. E que se der uma panezinha, pode dar muito problema. É o que vai diferenciar a questão do teu sistema imune, como você reage a diferentes patógenos, né? Ou seja, micro-organismos que te trazem algum tipo de doença. Então vamos lá, primeira coisa, diferencie organismo geneticamente modificado de transgênico. O OGM, ele é um organismo em que você muda o DNA dele. Com transgene, a gente chama de transgênico. Então, o transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico, certo? Então, o transgênico é quando eu combino DNAs diferentes, de diferentes espécies ou diferentes gêneros. Lembrando da nomenclatura científica, né? Eu posso combinar, por exemplo, Canis lupus e Canis domesticus. São espécies diferentes, mas são o mesmo gênero. Mas o que mais acontece é usar bactérias que não tem nada a ver com o nosso gênero, por exemplo. Uma enzima de restrição, ela corta, a gente chama isso de uma forma mais bonita, ela cliva sequências específicas do DNA que o cientista já reconhece como expressante de uma determinada proteína. E elas são utilizadas na técnica do DNA recombinante, que nada mais é do que a técnica de transgenia. A diferença entre transgene e gene reporter é que o transgene é um gene de interesse, ou seja, que é ele que vai expressar a proteína que você deseja. E o gene reporter vai te possibilitar selecionar aqueles que foram inseridos o transgene no seu plasmídio, se eu estou falando de bactéria. Então, por exemplo, lembra da luciferase? Eu sei que a planta realmente inseriu aquela sequência gênica do vagalume porque ela está emitindo luz. Então é esse o princípio. Aquelas bactérias que você colocou o transgene e que não resistiram ao antibiótico é porque elas não vão expressar o transgene, né? Elas não vão conseguir. Continuando que minha bateria tinha acabado. E por que se utiliza mais micro-organismos como bactérias ou vírus como vetores desses transgenes? Ora, pela simplicidade estrutural. No caso das bactérias, pelo DNA circular, chamado de plasmídio, além da fácil multiplicação desses animais. Lembrando que eles têm maiores taxas de mutação, então o genoma deles é mais simples, né? No sentido de números mesmo, de nucleotídeos, do que o nosso. O que poderia dar errado na técnica da vacina gênica? Vamos lembrar, uma vacina normal, ela enfraquece o organismo patogênico, insere esse organismo enfraquecido no nosso corpo para a gente estimular o nosso sistema de defesa. A vacina gênica, ela pega o DNA do vírus, né, ou da bactéria, o DNA nocivo, e insere no nosso. Então, nós vamos expressar o antígeno do vírus, mas não porque ele está na gente, porque foi inserido esse DNA na gente. Então, imaginem que o nosso corpo continue reconhecendo como estranho. Ele vai combater contra você mesmo, não contra algo do vírus, porque vai estar no seu DNA. E, além disso, o DNA do antígeno, como já acontece, ele pode continuar a vir a interferir na atividade celular do nosso DNA. Vamos ver. Quando eu analiso esse gel de eletroforeses, vamos lembrar. Os menores pesos moleculares, quer dizer que os menores fragmentos de DNA que pesam menos, digamos assim, eles sempre vão ficar embaixo dessa leitura. Então, eu formo bandas de acordo com a quantidade de fragmentos que existem nessas sequências estudadas. Lembra lá que nós falamos sobre o sequenciamento do genoma, né? Usando dinucleotídeos. Então, aqui, digamos assim, que eu tenho todo o fragmento. Eu não quero saber como que é a minha sequência do gene. Eu quero saber
se este meu gene, qual o tamanho que ele tem. Pego vários genes, não a sequência de um gene, que é o que a gente vai ver depois. Então, eu sempre tenho que comparar. Aqui eu tenho uma criança, a mãe dessa criança, que a gente já pode ver que tem um padrão de bandas bem semelhantes, e eu quero saber quem é o pai. Eu vou comparar as duas bandas, da criança e da mãe, eu vou ver que bate, assim como a seguinte. E aí eu vou ver que dos pais a primeira banda não batem, mas o segundo padrão de bandas do pai 1 bate. O terceiro padrão de bandas, ele é semelhante para todos, então não serve muito como conferência. O próximo padrão de novo bate com o da mãe, novamente com o do pai 1, novamente com o do pai 1 e da mãe, quer dizer que são homozigotos para aquela característica, né? Depois, o da mãe tem um padrão que não bate, assim como o do pai 2, e novamente do pai 1 bate. Ou seja, minha conclusão é que esse menino, essa criança, é filho do pai número 1. Aí aqui eu tenho uma cena de um crime, provavelmente. Eu tenho o DNA da vítima, com o V, da prova, com o P, e dos 3 suspeitos. Quando eu olho o DNA da vítima, bate com suspeito 1 e suspeito 2. Mas não tem nada a ver com o da prova. O da prova bate com suspeito 3. Novamente, com o da vítima bate com suspeito 1 e da prova com suspeito 3. Novamente, da vítima com suspeito 1. Novamente, da prova com suspeito 3. E agora, uma vítima com o suspeito 2. Não, aqui não é a vítima, não. Aqui é novamente, né, a prova que também bate uma banda com suspeito 2 e outra com a própria vítima. Aqui de novo a vítima bate com o padrão do suspeito 1 e suspeito 2 e a prova com suspeito 3. Com suspeito 3 novamente, suspeito 3 novamente. E agora o padrão da vítima é com suspeitos 1 e 2 novamente. A prova e o suspeito 3 novamente. O que eu tiro disso? Essa prova não é da vítima. Essa prova é do suspeito 3. Então, aí seria, por exemplo, a análise de um caso de estupro, a exemplo, né? Então, analisando não o sangue, mas o sêmen que poderia estar no corpo dessa vítima, em potencial aí. Aqui, novamente, eu tenho uma amostra de sangue e eu tenho suspeitos. E aqui, na segunda que já está circulado, eu também tenho a vítima, a prova e os suspeitos. Como vocês podem ver aqui, tudo encaixou muito bem com esse suspeito número 1, né? Essa prova, que novamente não é da vítima. Quando eu coloco aqui a amostra de sangue, eu vejo que o suspeito é exatamente... O suspeito 3 tem o mesmo padrão da própria amostra de sangue. Então, aqui seria um crime que eu estou analisando, a própria prova é do suspeito 3. E aqui, novamente, a prova do suspeito 1 e não é da vítima. Que parte do DNA foi usado para a gente verificar aquelas análises? Os mini satélites, né, o que a gente chama de sequências repetidas de nucleotídeos ou porções não codificantes do DNA, que antes era chamado de DNA lixo, que é a maior parte do seu genoma e é que realmente vai diferenciar você do outro. O DNA recombinante, você tem enzima de restrição, que corta ou cliva o gene de interesse. Esse gene de interesse é transmitido ou inserido em um vetor, pela DNA ligase, até que esse plasmídio, colocado nesse vetor, expressa essa proteína. Ou ainda, o próprio micro-organismo com esse plasmídio é inserido em outro organismo para que seja colocado na célula desse receptor e expresse, portanto. A clonagem, você pega um núcleo diploide, porque não vai ter fecundação, ou seja, uma célula somática, e insere isso em uma célula germinativa anucleada, para ela sofrer várias mitoses. Então, o clone vai ter um material genético igual da célula somática, porém, como o óvulo não degrada as mitocôndrias, ao contrário do espermatozoide, e é o óvulo que vai ser inserido no útero, né? A célula clonada vai ter o material genético da mitocôndria igual à da célula germinativa.
A técnica de PCR é aquela técnica de ampliação do DNA. Então, você sempre vai duplicar. Né? Então, primeiro você tem uma fita molde. Essa fita molde, ela se abre para ligar um primer. E aí você vai ter 2 fitas. Depois dessas 2 fitas, você vai ter 4 fitas. E assim por diante. Por que é importante amplificar o DNA? Para você ter mais formas de estudar ele, né? Sem ser retirado a primeira vez apenas. E aí a gente tem aqui, se você fosse usar de nucleotídeos, então de nucleotídeo G, T, A e C. Então veja, do mais leve para o mais pesado. Eu tenho a sequência T, C, A, G, T, A e assim por diante. Se esse é meu DNA, o meu DNA complementar é o inverso, trocando o A pelo T e o C pelo G. Ok? Eu não contei essas bandas mais fracas, tá? Então, contei aquelas que é bem visível mesmo. Na mesma forma, na sequência da imagem B, do mais leve, né? T, C, A, G, A e assim por diante. Mas ele pede o RNA mensageiro. O RNA mensageiro eu não posso ter o T, eu tenho o complemento da fita, mas sem o T. A, G, U. Se eu pedisse o anticódon, seria basicamente essa fita, só que sem o T, mas sim o U. E quando eu vou analisar o código genético, meu aminoácido formado por AGU é a serina, depois vem a fenilanina, leucina, isoleucina e o stop codon. O que significa o stop codon? Desliga o ribossomo, desliga a síntese proteica. Não é um aminoácido, é um código de término. Ok? Besitos!